A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar do novo trabalho da cantora, compositora, violonista, professora e escritora Regina Machado, com a colaboração direta do cantor, compositor e multi-instrumentista Mário Manga. Trata-se do EP Enquanto o Tempo Para. Uma motivação para esse novo trabalho foi a experiência da turnê que Regina fez com o formato voz e violão pelo Sonora Brasil do Sesc Nacional de 2019. Regina entrou no estúdio e gravou ao vivo algumas das suas parcerias com Dea Trancoso e Consuelo de Paula. A partir do resultado, Manga complementou com violoncelo, guitarra e violão de aço, dando singularidade ao álbum. Um papo sobre composições, arranjos, o ensino da música, entre outros assuntos. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje o prazer é redobrado e dobrado também, né? Vamos conversar com a Regina Machado, querida cantora, compositora, violonista, professora e escritora, tudo isso. E também com Mário Manga, cantor, compositor e vários instrumentos, que eu não vou falar, são muitas coisas que ele toca, então não vai dar tempo aqui de contar tudo que ele sabe tocar. É um prazer de recebê-los os dois, porque a Regina Machado está fazendo um disco junto com o Mário Manga, chama-se Enquanto o Tempo Para. Né? É o mais recente trabalho da Regina, se não me engano é o 5º disco solo da Regina Machado, né, Regina? E eu lembro que vocês dois são muito queridos. A Regina começou aqui na Hora do Rango, lançando o disco do Tom Zé, isso eu estou falando de 2016. Mário Manga é praticamente sócio da rádio, né? Participando, lançando seus discos, os seus novos trabalhos, né? Todos queridos de muito tempo, Manga até de mais tempo ainda, né? Que a gente se Inclusive, conhece. Colibri, Já o vamos falar umas 13º, coisas o confidenciais? 13º eu não recebi ainda. O Ah, 13º ainda não caiu na minha conta. sabia, começou já. Mas ó, é um prazer recebê-los os dois juntinhos aí, né? Para falar um pouquinho Prazer é desse novo nosso. trabalho. Muito legal. E vamos falar um pouquinho do trabalho, mas a primeira coisa que me chama a atenção, Regina, além dessas coincidências, né? Da gente estar encontrando pessoas que lançaram um trabalho lá em 2015, 16, o caso do disco do Tom Zé, e a gente está conversando agora, né? Eu falei do Celso Sim também, que a gente lançou lá no comecinho, agora está relançando o trabalho. A gente entende que o ciclo está fechando, ou está se abrindo outro ciclo, não sei. Você que é professor e pensa, é filósofa, também pensa essas questões. Filósofa. E ao mesmo tempo a gente está abrindo um novo momento, né? Esse momento de transição, e até politicamente a gente está um pouco mais aliviado, mais arejado e tal. E você colocou uma questão, porque o título do disco, do EP, chama-se Enquanto o Tempo Para, com relação ao tempo. Como é que o tempo se manifesta para todo mundo? Eu fiz mais de 600 entrevistas, 612 entrevistas, para ser preciso, sobre essa questão com o pessoal durante a pandemia, desde março de 2020, né? E todo mundo fala assim, o tempo está esquisito, mas não que está chovendo, não. O tempo, a sensação do passar do tempo. Então, você falou sobre isso e é muito curioso que muita gente que a gente conversou durante esse período da pandemia, agora estamos na transição, né? Falou sobre essa questão. Para mim, o tempo demorou muito, foi muito rápido e tal, e você aborda isso. Por que você está discutindo isso e como é que você coloca isso na sua obra, Regina? Pergunta Muito fácil, né, para bem. começar. É uma pergunta bem fácil. Ainda bem que você falou que eu sou filósofa, de botequim, né? Só se for para pensar essa questão, vale a pena tentar entrar por esse caminho. Olha, eu acho que essa experiência da pandemia, ela produziu em todos nós muitas coisas, né? Muitos níveis de percepção foram ativados a partir do momento em que nós ficamos nas nossas casas, né, diante de uma realidade completamente inédita para nós, né? E, obviamente, que a gente teve que se adaptar rapidamente a algumas coisas, inclusive a essa maneira aqui de comunicação, né? Uhum.
E tudo isso, por outro lado, a gente teve uma rapidez na assimilação de certas linguagens, né, de certos mecanismos, mas, por outro lado, houve uma desaceleração enorme. Por exemplo, a gente que mora numa cidade como São Paulo, né, em que você está acostumado a um frenesi, né, um trânsito enorme, a tudo tem uma rapidez, você tem que estar num lugar uma hora, estar num lugar em outro, enfim. Então, você tem uma velocidade de ação que sofreu uma parada brusca a partir do momento em que a gente teve que ficar em casa. E isso afetou diretamente nossos processos de criação. Então, falar um pouco de como a gente percebeu isso, né, e que tipo de resultado isso foi provocando, ter mais tempo, por exemplo, para criar. Eu que dou aula numa universidade, tenho uma escola de música, estou sempre num trânsito grande, assim, e com muitas demandas, né? Então, por exemplo, poder parar em casa e dedicar um tempo maior aos processos de criação produziu um tipo de efeito que, no caso da parceria com a Consuelo, se refletiu, por exemplo, em mais de 50 canções. Uma parceria que nasceu durante esse período e por essa via, que foi pelo WhatsApp, inclusive. Foi através de uma plataforma, né? Então, veja, a gente passou a experimentar uma realidade completamente inédita para nós, né? E isso impactou, produziu muitas sensações, por isso que eu quis escrever no encarte do disco, que, aliás, não tem disco físico, mas tem encarte, né? Porque a Tá gente vendo? fez Até isso, uma nós arte estamos... do Gal, inclusive, do Gal Ópido. Legal. Aliás, foi o Gal Ópido que batizou o disco, a partir de uma das canções, de uma das parcerias com a Consuelo, que é a lírica, e que essa frase ela está nessa canção. E o Gal que deu essa ideia, entendendo já como é que isso tudo, como é que essa questão da relação com o tempo estava mobilizando, né, a nós todos e, obviamente, se refletindo no que a gente faz. Então, foi uma experiência bastante intensa, e nesse texto que eu escrevi no encarte, eu falo dessa experiência da vivência de situações extremas, né? Quando você perde alguém, é uma situação extrema, uma situação de dor, é uma situação de interrupção de um fluxo, né? De um fluxo de vida. E, paralelamente, essa história da pandemia, ela nos impôs uma situação similar, de interrupção. Obviamente, depois daquela interrupção inicial, a gente teve todos os desdobramentos trágicos, né, em função de uma ausência de política pública, de um desgoverno, de um descaso com as pessoas, né? A gente assistia a tudo isso e também perder pessoas foi um negócio que não tem como não ter impactado, né? E também a gente transforma esse sentimento que poderia ser terrível, né? A gente consegue transformar através do processo de criação, através da música, através do cantar, através do compor, transformar isso numa energia melhor e também numa ação, conseguir sair daquele estado que pode provocar uma prostração, uma inatividade, né? Então, é a maneira também como a gente responde a isso tudo e tenta transformar realidades que podem ser muito duras, né? E o tempo também é um assunto que tem bastante... É bastante abordado na música popular brasileira, né? A questão do tempo, né?
em vários, né? Você que é professora da aula de música também, e o Manga também compositor, sabe que esse é um tema abordado. Eu acho que não só na música brasileira, mundial, né? O entendimento do tempo. Eu lembro do tempo do próprio Caetano Veloso, né? Que faz 80, está fazendo 80 anos aqui esse ano. A gente estava falando dos oitentões aqui da música brasileira desse ano, né? E ele fala do tempo e ele coloca também na música dele várias interpretações a respeito do tempo, todo tipo de... O tempo também, até o tempo da música, né? Que é um andamento que vocês trabalham muito bem, né? Que é o tempo, né? O andamento da música e tal. É um assunto abordado imensamente aí por todos os compositores, né, Regina? Você lembra de várias canções a respeito, assim, de memória? O que você lembra, além dessa música do Caetano? Olha, eu lembrei aqui agora do Pink Floyd, né? Que tem uma música que fala sobre o tempo. Tem aquela música que, inclusive, o Paulinho da Viola gravou, que acho que é do Wilson Batista, né? Meu Mundo é Hoje, mas que fala dessa relação com o tempo também. Tem a do Reginaldo Bessa, que, aliás, né, o tempo não para no ponto, não apita na curva, não espera ninguém, né? Exato. Meu menino, o menino que você falou do Pink Floyd, o menino que era o... Como é que é o nome dele? Que era o engenheiro de som do Pink Floyd. Beautiful time is flowing like a river. Alan Parsons. Alan Parsons. Alan Parsons. Também. Essa é exatamente a música, né? Tem o Pink Floyd, tem Time também. Tem Time. É um assunto recorrente na música, né? Mundial e brasileira também, né? É um assunto que mobiliza, né? Mobiliza todo mundo. Agora, para você, foi muito rápido, muito lento? Qual a sensação sua, Regina e Manga, com relação ao tempo? Fala um pouquinho você, que eu já falei bastante. Não sei por que da pandemia. Não, desse período, para você, né? Foi muito rápido, muito lento? Você teve uma sensação diferente? Como a Regina falou, teve uma parada, né? Nessa parada, tudo ficou mais lento, ficou suspenso mesmo, né? E aí você fazia o que dava, aproveitava para fazer o que dava. Eu, por exemplo, eu consegui assistir todos os seriados, o seriado inteiro, todos os episódios, não tinha isso na época, né? Mas todos os capítulos da National Kid, vi tudo de novo. Olha só que coisa bacana. Dos Incas Venezianos. Os Incas Venezianos, eu queria saber onde que eles apareceram também, sempre tive a curiosidade. Você descobriu no final? Os Incas? Ele não é de Vênus, né? Mas tudo bem. Mas estava vendo em japonês se são mesmo Incas Venusianos, né? Mas enfim. Mas aí eu consegui ver desde os Incas Venusianos até o final, quando tem o Tarô, Menino do Espaço, e aquele monstro, né? Que aparece o monstro, o Geabra, que era o nome do monstro. Sim, isso. Então, consegui ver todos. Alguns eu não conseguia porque estava muito ruim o DVD, então travava. Mas eu consegui puxar na internet. Então você aproveitou o tempo, aproveitou muito bem o tempo revendo. Muito bem. Aprendi a cozinhar mal, né? Bom, e aprendi durante a pandemia que, assim, cozinhar é uma coisa que eu não gosto, não vou gostar nunca, não deu certo e não vai dar. Tinha que comer minha comida. Então, foi uma coisa... Uma experiência triste. Mas vamos embora. Mas sobrevivemos, isso que é importante. Sobrevivemos, é importante, é isso aí. Agora, o que a Regina falou é que, tecnicamente falando, foi assim, uma época de descoberta e aprimoramento de técnicas, né? Essa técnica de tudo, dos lives, e fazer as coisas, cada um na sua casa, e compartilhando com o outro colocando um pedaço, né? A gente fez coisas, né? A Regina gravou algumas coisas, né? Durante a pandemia, eu colocava o cello lá em casa, aí depois mixava, fiz bastante coisa com a Regina, com a Aninha, né? Aninha, claro, acompanhamos. E foi bacana, inclusive com as leis que apareceram, que ajudaram muito, a lei, né? A Aldir Blanc, que ajudou muito todo mundo, deu para fazer muita coisa, né? Várias pessoas se juntaram, fizeram. É no jeito de se virar, mas teve uma saída, mas lógico que deu uma retardada, né? Deu um break legal. Deu um pé no break bacana. Ralentando, na humanidade, a humanidade ralentou. Mas já voltou de novo, né? Muita gente falava, desculpa, é outra coisa que não tem a ver com o tema, mas muita gente fala assim, nossa,
a consciência humana vai mudar, o jeito do ser humano vai ficar muito... Que nada. Que ilusão, hein? Não, eu até coloquei em várias entrevistas assim, se as pessoas iam ser mais solidárias, né? Aí eu vi uma entrevista com um professor e até um psicanalista, ele falando assim, não, quem não é solidário pode até ficar um pouco mais atento, mas não vai ser solidário. Quem Não, mas vai voltar. Não é? Então, não adianta nada. Não foi o suficiente para produzir esse tipo de mudança, né? Muito bem. Talvez Você vê que a gente... foi um inimigo comum para todo o planeta, né? Exato. Foi um vírus que atacou o planeta inteiro, menos o Bolsonaro. O Jair não. Mas vamos Mas esse já foi. Esse já foi. Segue. Não vamos falar mais disso. Nem falamos, nunca falamos aqui, a gente sempre falou inominável aqui durante todo esse período. Inominável é mais adequado. Ele ficou sem nome. Agora, você acha, Regina e Mário, eu conversei com o Wisnik, olha, altos papos, né, com o Wisnik. Eu falei para o Wisnik, se a gente se projetar para o futuro, né, como o Manga gosta desses assuntos aí, National Kid e tal, e a gente olhar para trás, será que a gente vai detectar numa análise de música mais para frente, num tempo mais para frente, olhar para cá, um cancioneiro da pandemia? Você acha que existiu esse período um cancioneiro, quer dizer, canções que falam de temas do isolamento, da saúde mental? Você acha que isso aconteceu ou é exagero dizer que quando a gente estudar mais para frente esse período, a gente vai analisar, esse período de um cancioneiro da pandemia? Aconteceu isso? Porque muita gente compôs, né? Por isso que eu pergunto isso. O que você acha? Eu acho que sim. Talvez justamente pelo impacto dessas experiências, né? Dessas vivências, dessas sensações. Então, eu acho que isso impactou a obra de muita gente. E acho que sim, se a gente olhar, daqui a um tempo, a gente olhar para trás, nós vamos, sim, identificar canções e livros e filmes que vão tratar desse assunto. Eu acho que, embora a gente tenha talvez uma facilidade, né, para banalizar fatos, assim, porque parece que às vezes a humanidade reage assim de uma maneira que a gente não sabe, eu não sei muito bem ainda se isso é bom ou não é, entende? Se isso é uma maneira de continuar vivo, é uma espécie de exercício de sobrevivência, ou se é um problema de não conseguir mergulhar de fato numa coisa que pode ser uma experiência mais dolorosa. Mas de uma maneira ou de outra, isso impactou processos de criação. Então, a gente vai olhar. Eu acredito que sim. Direto e diretamente, né? Não precisa ser o assunto direto da pandemia, mas a maneira de sentir a coisa, talvez, né? Né? Os historiadores, né? Os musicólogos daqui a um tempo vão analisar esse período como um cancioneiro da pandemia. Teve gente que produziu muito, né? Você mesmo, sim, né, Regina? Quantas músicas com a Consuelo? 50, mais ou menos. Mário também gravou muito ou compôs? O que você... Não, compor eu não compus, mas eu gravei. Eu compus até umas coisas instrumentais. Isso eu fiz, mas pouca coisa, mas gravei bastante. Fiz bastante coisa, né? Fiz bastante coisa com muita gente, né? Isso aí. Nesse jeito, né? Cada um na sua casa, desse jeito. Se adaptando ao que tem, né? Ao momento que tem. E uma coisa legal que aconteceu, a Regina estava nessa também, de maneira ou de outra, foi que eu dei um curso na Unicamp, né? Opa, que legal. Começou, eu tive uma aula só dei uma aula presencial. E logo na sequência começou a pandemia, né? Todo o enclausuramento da pandemia. Daí eu dava aula remotamente. Eu continuei dando pela internet. E daí foi um jeito de todo mundo começar a trabalhar, né, pela internet, né, de várias maneiras. Esse foi um jeito, quer dizer, eu dava todas as aulas pela internet. Foi muito legal isso daí. E foi durante a pandemia, né? Eu queria ter assistido as aulas de Mário Manga. Perdi essa. E de Regina também. Foi muito legal.
Foi divertido. Foi uma turma bacana. Ia falar do National Kid, não, ia tocar, né? Ia falar coisa de música. A gente tem um edital na Unicamp, que é o edital do artista residente. Aham, E legal. através desse edital, o Manga passaria conosco um semestre de aulas presenciais, mas como ele acabou de falar, quer dizer, ele deu a primeira aula e aí a universidade fechou a atividade presencial por conta da pandemia. Rapidamente nós nos adaptamos a essas plataformas. Então, no intervalo de 2 semanas, mais ou menos, já estava atuando online. E aí ele pôde dar o curso de produção, que foi um negócio super bacana, porque tem uma altíssima demanda, interesse dos meninos, enfim, que estão no processo de formação na universidade, né? E uma coisa que foi legal, que agora, depois que retomou, depois que a pandemia arrefeceu, né? Porque ainda não acabou, enfim, teve Transição. lá na Unicamp, através da Decult, que é a Diretoria de Cultura, teve o show do Luiz Tati, e o Manga foi tocar com o Luiz. E aí encontrou uma parte da turma lá. pessoalmente. Então foi Muito aquela legal. festa, né? Uma alegria. Então, e o que é legal é que, quer dizer, pegando isso daí, é que, assim, no primeiro dia de aula, né, eu lembro que eu estava lá dando aula, de repente um aluno falou: as aulas vão parar. Ele falou durante a aula, ele falou: eu estava vendo lá no celular dele que a aula ia parar. E por quanto tempo? 15 dias. Né? Então, a gente não sabia. Nós caímos nessa. E eu lembro que eu falava com a Regina, e daí como é que vai ser agora? A gente não sabe ainda, não sabia quanto tempo. Daí falou: olha, vamos tentar fazer isso daí por internet, né? E daí, né, com todo mundo, né, todas as aulas, né, todas. Então, não, esse impacto, eu estava no estúdio com o Ricardo Vinini, o violeiro, ele tinha um show no Sesc, tudo né, preparado e tal. Aí no intervalo, a gente tinha um intervalinho, comia um pão de queijo, a Regina também já foi. Então, aí tinha um intervalo, aí no intervalo ele leu também, falou: o Sesc cancelou tudo. Mas ele se transformou na segunda parte da entrevista. Ele já não estava animado. Foi um impacto tão grande, porque cancelou tudo, né? E aí ele falou: e agora como é? Ele olhou para mim e falou: o que eu vou fazer? Eu falei: eu também não sei, vamos aqui, um ajudar o outro aqui, o que for possível, vamos fazer pela internet, vamos inventar aqui alguma coisa. A gente teve que reinventar. Foi possível reinventar algumas coisas, nem tudo, né? A gente, por exemplo, passei 2019 em turnê com o projeto Sonora Brasil do Sesc Nacional, e eu compunha um trio, eu, Badia Assad e Lucina. Nós viajamos sul, sudeste e centro-oeste do Brasil em 2019, foram mais de 40 shows. E 2020 a gente faria norte e nordeste. Então a gente já tinha uma agenda montada de mais ou menos 40 shows também pelo norte e nordeste. Foi assim, pá, acabou tudo. Não tem mais. Mas vai mudar. Eu acho que o ano que vem, esse ano teve as demandas represadas, né? O pessoal está voltando, acho que não tem nem espaço para todo mundo que está lançando. Muita gente parou, né, as atividades e estão querendo lançar em shows e tal, mas acho que o ano que vem retoma aquela efervescência que pelo menos eu via um pouquinho antes da pandemia aqui em São Paulo. Muitos shows, muitos espetáculos, com uma variedade de espaços novos, né? Porque alguns fecharam e outros estão reabrindo. Então eu estou otimista agora para o ano que vem, que tudo isso para casas com mais espaços, né? Alguns fecharam, que era, por exemplo, lá o Tupi ou Not Tupi, que eu vi o Manga lá, por exemplo. Tem que voltar, né? Voltar outras casas, tem que né? Voltar à atividade, porque é importante, né? O agito aqui de São Paulo. Bom, vamos falar do dia. Mas os para o ano que vem são muito bons, né? Tudo aponta para melhoras em todos os setores. Depois eu quero falar sobre o ensino da música com você, Regina, e com o Mário também, mas vamos falar um pouquinho do disco. Antes da gente começar a passear, tem um single que você lançou antes do disco, né? E já tem uma parceria com a Consuelo, é isso ou não? Estou enganado? Sim. Que é o Airá. Exatamente. Eu queria ouvir a canção agora. Airá. Fala um pouquinho dessa música para a gente ouvir agora. Essa foi uma das primeiras que a gente compôs
talvez tenha sido a terceira canção, terceira ou quarta, acho que terceira. Também naquele esquema, ela me mandava a letra pelo WhatsApp, eu coloquei a música, e essa, especialmente, a gente ficou com uma vontade de produzir um vídeo. Então, fizemos esse vídeo, cada uma na sua casa. O Manga participou, ele botou o cello, fez a mixagem, e a Tharita de Souza, que também é musicista, artista plástica, fez um projeto gráfico sobre o vídeo, né? Então, ficou um trabalho bonito, que está no YouTube, à disposição, né? Então E vamos essa ver, canção vamos ver chama-se aqui, Airá. vamos ver o Airá, nós estamos aqui no YouTube, estamos na rádio também, o pessoal da rádio vai ouvir o som, incrível, e também você vai poder acompanhar pelo YouTube o clipe Airá. Vamos nessa? Roda! Vamos lá. Ave da madrugada, asa serenada, volta, faz revoada, traz novidade pra mim. Bicho da noite alada, nave encantada, parte, faz retirada, voa e canta por mim. Voz que comanda os ventos, pássaro de brancas penas, embala meus sentimentos em sua dança serena, luz que inspira os inventos, lua que dita poemas, brilho que pousa em meu canto, no olhar da moça morena, traz de paz, volta, faz revoada, nova serenada, ave da madrugada, traz proteção e sinais, parte, faz retirada, voa sobre a mata, bicho da noite alada. Estamos de volta com Regina Machado e Mário Manga. Nós estamos onde? Na escola, Regina? Na sua escola de música? Estamos aqui no Você... Canto do Brasil. Estamos não, eu tô longe, você que está. Como chama? Chama-se Canto do Brasil. Canto do Brasil. É uma extensão do que você tem também como professora na Unicamp? É diferente? É um outro tipo de trabalho? Explica pra gente como é que funciona aí a casa, Não, a olha, escola. é assim, eu abri a escola no ano de 94 e em 97 mudei o nome da escola para Canto do Brasil, justamente porque nesse período, entre 94 e 97,
eu comecei a desenvolver essa pesquisa de ensino do canto popular a partir das matrizes da canção brasileira. Então, as referências vocais da nossa canção, o estudo do tipo de voz, do tipo de ornamentação, do repertório, tudo isso pauta e base para a formação de cantores. Quando eu ingressei na Unicamp em 2002, já faz 20 anos, Olha. uau! Quando eu ingressei na Unicamp, eu levei esse trabalho para lá e passei a desenvolver, então, esse processo de formação na graduação em música. Então, é por isso que tem essa relação. Na verdade, a ponte sou eu, né? É Que verdade. Você levei tá, esse trabalho, essa pesquisa que eu já desenvolvia e passei a aprofundar a pesquisa lá. Tanto que aqui na escola eu não dou mais aula, já faz alguns anos, mas eu tenho a escola. Pois é. Fala, E Mário Manga, por gentileza. minhas duas filhas estudaram aqui, É Pois verdade. é. a Mariana e a Catarina. A Mari foi minha aluna e a Catarina foi aluna, acho que da De Lu. piano, De piano, de piano, exatamente. Quer ver? Os frutos de Mário Manga, né? É, Musicais também não são brincadeira. O cara não, é verdade. tá deixando um legado maravilhosa. ainda. Essa escola é maravilhosa. É maravilhosa. É muito Eu sou bacana. fã, eu sou fã também. É muito legal, né? Agora falando do ensino, né? Que antes a gente já ouviu a primeira canção, depois a gente vai começar a entrar no EP especificamente. O negócio do Uhum. ensino da música, né? O Manga também participou de um papo que ele estudou na USP, né? E o pessoal queria só música erudita na USP. E aí ele conta a história lá que o mas ainda bem que ele aprendeu o cello muito bem, toca muito bem o instrumento, né? Uma Toca muito formação, bem. não, Toca maravilhosamente bem. toca muito bem. Mas tinha aquela história que o Manga sempre contou, e o Arrigo Barnabé e tal, do ensino muito conservador, talvez seria a palavra, de não aceitar a música popular brasileira, mas a Unicamp rompeu. E no Rio também, Sim, parece, a Unirio também, né? o E foram Newton. universidades que romperam com essa questão do ensino da música popular, né? Então, eu queria Sim. ouvir você, Regina, sobre isso, e o Manga também, porque o Manga sofreu, né, um pouquinho, chegou lá na USP e não tinha música popular, né? Ele queria também música popular, ele aprendeu a música clássica ou erudita, como queiram, mas a música, ensino formal, mas não tinha música popular. E hoje a gente consegue ver, por exemplo, o Ivan Vilela dando aula de viola na USP, já um Uhum. avanço, na minha opinião. Então, eu Sim, queria que um você avanço. colocasse muito bem, Regina, sobre isso, de quebrar esses paradigmas aí da música conservadora, digamos, eurocentrista, para dizer um termo, né? Não Sim. sei. Comente. Olha, é assim, de fato a Unicamp foi pioneira nesse processo de levar a música popular para dentro da universidade. E hoje em dia nós temos já espalhadas pelo Brasil várias universidades onde se ensina música popular. Então, na Federal do Rio Grande do Norte, na Federal da Bahia, na UDESC em Santa Catarina e outras por aí, na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. Então, hoje já existe o ensino da música popular na graduação, já está acontecendo em várias universidades, mas a Unicamp foi pioneira e eu fui aluna da graduação na Unicamp, de 92 a 95, né? E fico bastante feliz de poder, ao ingressar lá como docente, ter focalizado na música brasileira, na canção popular especialmente, como base para os processos de ensino. Veja, a música, ela é maravilhosa, a música mundial é maravilhosa, né? A música brasileira é importantíssima, é riquíssima, é um produto fundamental da nossa cultura, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de estetizar as palavras, né? Quando a gente pensa em canção. Então, como você tem um processo de formação e não trabalhar com essa matéria-prima que é parte fundamental da nossa cultura?
Então, acho que esse passo na Unicamp foi importantíssimo para a gente assumir definitivamente esse processo de ensino partindo dessa música. Não significa renegar a música de tradição europeia, de jeito nenhum. Só que é entender que há espaços para tudo, que a gente precisa ter essa coragem também de romper com coisas que são muito que são encaradas como as verdades absolutas, né? A gente precisa mostrar que não é só isso, que existem outras, assim como a gente está entendendo também agora a dimensão das culturas africanas no nosso processo de formação e no que resulta o nosso pensamento e a nossa música e a nossa dança. Então, tudo que foi apagado pela história durante séculos, né? Durante décadas e séculos, a gente precisa entender essa dimensão e conferir o devido respeito a isso e produzir conhecimento também. A gente precisa adentrar isso. São campos incríveis de realização. Então, eu acho que é muito importante que a gente hoje, dentro da academia, tem consolidado o braço da música popular, e especialmente da música popular brasileira, que tem um papel importantíssimo na música do mundo, né? Verdade. Mário, que sofreu na pele ali nos tempos Então, do eu vou falar um negócio agora, eu vou parecer conservador. Ele é. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que depois que a gente passou por tudo aquilo, né, na ECA, por exemplo, eu tenho muito a agradecer à ECA, né, ao departamento de música, para mim, na minha vida, né, a minha carreira, enfim, carreira é demais. Mas, enfim, eu acho assim, eu entendo a questão que eles tinham, né? Assim, a raiva, né? Que eles tinham da música popular, né? Eu consigo entender isso daí, compreender e não que eu acho que tenha que ter errado, porque eu vim da música popular, continuo na música popular, adoro a música popular e vou continuar sendo músico popular, porque é o que eu sempre fui, né? Mas eu entendo o porquê que eles tinham isso, porque, por exemplo, eles a linha que seguia o departamento de música, ainda segue ainda um pouco, era a música erudita contemporânea. Eles queriam trabalhar com isso. E o Tony ficava desesperado, porque quando a gente entrou, né, é uma coisa, era muito qualquer nota. Era muito qualquer nota, porque você tinha um ano de base e depois você podia entrar para onde você quisesse. Então, tinha gente que entrava na ECA, e daí tinha um ano de básico, e depois ele ficava em dúvida se ia fazer biblioteconomia, jornalismo, televisão, cinema ou música. Então, o Tony ficava desesperado, porque ele queria ver músicos lá, né? E não tinha, quase não tinha ninguém, né? Era um desespero para ele, né? E quem entrava, geralmente, era o pessoal da música popular, né? Ainda que entrava um pessoal que fazia música popular. Mas ele queria ver músicos lá dentro, mas assim, músicos de orquestra. Ele perguntava, né, que Entendi. instrumento você toca no caso? Nunca vi você tocando, nunca vi você em nenhum concerto, ele falava, né? Mas tinha razão dele, né? Eu acho que assim aí agora tinha aquela coisa, porque assim ele tinha que entender que era o que tínhamos, né? Na época, né? Na época. Eram aqueles alunos, né? E Mas eram alunos e gente bacana que saiu de lá, né? Gente muito legal, né? E talvez ele não tenha tido esse jogo de corpo, mas com o tempo foi tendo, né? A gente até na pandemia, né? A gente fez a nossa turma e mais a turma que estava na nossa frente, o Elinho, o pessoal, Fala um pouquinho só daqui, de para situar quem está nos ouvindo, Manga, que você estava na ECA. 1912, Não, fala direito aí, pô, não brinca. Isso Anos 70, eu me formei em 81, né? Uhum. Eu me formei em 81. A gente teve 6 meses de defasagem por causa da greve, né? Que teve.
e a gente perdeu um semestre, mas foi em 81 que eu me formei. Então, a nossa turma, a gente conseguiu fazer uma chamada, fez uma live com o Vili, que foi nosso professor, o Vili Correia de Sim. Oliveira, foi nosso professor de composição. Então, estava todo mundo lá, e o Vili, ele conversando, e ele... Ele é uma referência para essa geração Sim, toda, né? ele Para é, muita gente. ele é Não só... maravilhoso, né? E ele falou sobre isso. Ele falou, olha, eu, eu acho que eu devia ter dado mais atenção para vocês, ter dado mais valor para o que vocês estavam fazendo, ou procurar entender melhor o que vocês estavam fazendo. E hoje eu vejo que aquilo lá é bacana, eu gosto daquilo ali, né? Eu mandei até uma caixinha do Premier para ele, né? É E legal. eu mandei uma caixinha e ele ouviu, né? E ele falou, nossa, mas poxa, eu devia ter ido no show. Eu não sei porque eu não fui. Foi uma falha minha. Né? Bacana, né? Ele até fala, mas é isso, né? Mas assim, e por outro lado, tem essa abertura agora, né? Que você tem violão lá, que nem E tinha, ótimo, né? E violão, viola, né? viola. E Choro, né? O choro também, com o Toninho Carrasqueira sim, e outros mas professores, né? aí eu dou assim, eu dou ponto à Unicamp, porque eu acho que a Unicamp, né? É que, Todo o pessoal, eles estão, eu não sei como é que está, mas assim, eu tive contato com o pessoal, não só o pessoal da aula lá, que eu conheço muita gente, né, e sei da qualidade desses caras, né, como músicos e como professores, mas também alunos que saíram de lá. Você vê gente maravilhosa, você vê os Sim. caras e fala, verdade. uau, bicho, esses caras são Alto nível mesmo. grandes músicos, né, e que Sou saíram de lá. testemunha disso e tal. A Unicamp rompeu um tabu mesmo, né? Dessa questão toda, É. foi muito importante. Agora, Agora, eu entendo o que você está falando, porque era um ensino conservador mesmo, e eles achavam que é, aquilo era. E agora, legal que depois de muito tempo eles façam uma revisão histórica, eu podia ter ouvido mais vocês, né? Eu sei que vocês provocavam também o Tony, falavam, vocês têm que ouvir Janis Joplin, eu não ouvia, né? o, o, Foi foi o Arrigo que o falou Arrigo para que ele. fazia Eu a vi essa provocação, eu frase sei. saindo da boca do Arrigo. Foi a primeira vez que eu vi o Arrigo na minha vida. E ele falou, foi o meu primeiro contato com o Arrigo, ele falando com o Tony. Tony, já tem que vir mais Janis Joplin. Eu pensei, é verdade. E o professor É queria que verdade. você fosse os concertos, não é, Manga? É, TV? Para É isso compensar. aí. Era isso aí. Agora, sabe um negócio, Cleber? Só uma coisa que a gente está falando desse ensino, mas eu acho que o mais importante de tudo é o ensino desde criança, né? Desde o Isso, ensino Desde o fundamental. fundamental, desde o ensino concordo. fundamental, a importância da música, entendeu? E não sei como é que você vai fazer, mas não precisa ser uma coisa obrigatória, mas você poder ter aquilo ali para quem quiser ter acesso àquilo ali, entendeu? Pois é. Não precisa ser uma matéria obrigatória, que Será pode que a ser que gente até consegue em algum momento ter, se, por exemplo, o cara vai deveria estudar, conseguir, né? a criança vai estudar na escola, quem foi o Pixinguinha, por exemplo, né? Sim, Não é que ele vai né? tocar igual o Pixinguinha, não precisa ser músico, mas ele Mas vai saber a conhecer, né? importância do Pixinguinha. A história e a linguagem musical, que é tão bacana, né? Quanto Brasileira, mais né? você conhece música, mais você aproveita, né? É. Você mais se deleita com É isso, uma né? coisa que eu sonho também, viu? Vocês É ainda. Nossa, fundamental, muito. Não Eu é? acho que isso é Dentro da história, fundamental. o cara vai contar a história do Brasil, tá? Agora você vai contar a história da música brasileira. Então, ó, Pixinguinha foi um cara assim, conta a história do Pixinguinha. Vamos ouvir o Pixinguinha e tal. Faz parte do, né? Um dia Faz nós vamos parte chegar da nesse. nossa história, que né? é mais Pois é. interessante que a história do Brasil. É. Sem dúvida, né? Inclusive, a Seria. história do Brasil precisa ser recontada. Sim, é mais Né? verdadeira, né? Mais verdadeira. Tem que Não, ser mas está recontada. acontecendo um movimento. Eu percebi esse ano do ano Tá do acontecendo. bicentenário. O ano do bicentenário da independência, eu li vários textos que antigamente não teríamos acesso, né? Fazendo críticas às questões, aos pontos históricos, no momento do Brasil, a escravatura, enfim, todos os momentos da independência e várias coisas sendo revistas, né? À luz de novos historiadores e tal, que é importante fazer isso, né? Eu já estou E novos percebendo. historiadores que estão também correlacionando com a música, porque a música é Pois uma parte é, fundamental da história do Brasil, né? pois é. Então a gente está vendo muita gente. Eu estava outro dia ouvindo aquele podcast Projeto Quirino, e o tempo, assim, os diálogos com a música popular, o tempo todo criando interface para trazer essa questão histórica, né? É. Então, A co-
é fundamental. Acho que agora a gente precisa de políticas públicas É, na área da educação, né? E ah, agora, com o governo Lula de volta, a gente espera que novamente o Brasil volte a respirar, né? Que volte ao caminho do bem, ao que realmente importa. Chega de verdade. Não. banalização e de falta de Vamos caráter, recuperar esse tempo perdido aí, desses 4 anos aí, e com implementar essas certeza. políticas públicas de ensino da música brasileira, né? Porque teve uma lei lá atrás do ensino da cultura negra, por exemplo, que ninguém cumpriu. Eu aprendi a história da cultura negra no Brasil na universidade, que é um absurdo, né? Estudar, claro, estudar a história da África, Da fundamental, África né? e tal, entendeu? Se aprender só da faculdade, é um negócio meio. Deveria ser nos bancos escolares, do comecinho, né? O cara entender a música e tal, né? Não só, né? Não é para tocar só, é para formar ouvintes também, né? Não é para Formar Sim, formar ouvinte. só formar exato, ouvintes. E aí a exato. valorização da música brasileira naturalmente vai dar um salto, né? Porque o cara vai perceber da qualidade que tem. Quem vai para a Europa percebe isso. O cara vai para a Europa, vê lá todo mundo babando pelo o frevo, pela bossa nova, pelo Como a choro. música brasileira é respeitada e Nossa, amada. aí você fica orgulhoso, fala, né? Dá aquele É, sentimento de exato. orgulho. Mas quando Oh, total. falava do país, né? Do Inominável, a gente quando falava da música brasileira, a gente enchia o peito e É, tal, né? Bom, com certeza. vamos passear agora pelo disco, pelo EP, enquanto o tempo para. Primeira, Gerber a Vamos lá. Árvore. Vamos falar um pouquinho dessa canção, Regina? Conta para nós. A gente pode ouvir junto com lírica. Vamos fazer uma dupla aqui de músicas para a gente ouvir na sequência. Então, fale um pouquinho dessas duas. Bom, Gerber a o Árvore. Gerber Diga. a Árvore é uma letra que a Consuelo me mandou, que era um sonho. É uma letra meio mágica, assim, meio que conecta com uma realidade paralela. Então, me fez procurar uma melodia que levasse para esse lugar. É uma das músicas que eu mais gosto da nossa produção. Minha favorita. Aí, É bonita mesmo. e É o linda a Manga música. fez um arranjo lindo, assim, então é um negócio que realmente faz a gente entrar em outra sintonia, sabe? E o Lírica é uma valsa que a coisa que me pegou no Lírica de cara é uma frase, também a letra da Consuelo, que era invento invento quadros. Agora preciso cantar a música inteira para lembrar o Eu sei, trecho, mas toda cantora tem que cantar a música, ela não lembra a letra, mas lembra ah, cantando. Isso é muito tem que legal. Isso é é natural, memória natural. associativa, Exato. mas fala de com minha voz de senhora. Pô, quando eu li isso daí, com minha voz de senhora, eu falei, nossa, isso é uma sacada, porque na nossa sociedade, né, na sociedade mundial, movida pela ideia de consumo, pela ideia de eterna juventude, não há espaço para o envelhecimento. Uma questão Então, e é importante. um negócio assim que a gente só não lida com o envelhecimento quando a gente morre antes, né? Senão, a gente tem que lidar com esse fato. E a Consuelo traduziu aquilo ali nessa letra de uma maneira tão bonita. Olha, o pedaço é assim, vou ler só esse trechinho. Quando rio, quando choro, risco novos quadros, tintas de primaveras, invento asas com minha voz de senhora. Eu achei isso aqui, eu falei, pronto, já me pegou imediatamente. E me provocou essa melodia também, que tem um lirismo, né? Que tem um negócio E ela mandou a que é letra antes para interna. você e você fez a música na sequência? Foi Sempre, assim? o nosso Sempre, processo é sempre esse. E o Eu, processo do disco? Você foi no estúdio, gravou voz e violão e o Manga depois colocou todo aquele som dele lá, todos aqueles instrumentos. É isso? A Regina foi corajosa de falar disso daí. Antes de falar do Gerber, eu adoro o Gerber, quer dizer, eu adoro todos, mas o Gerber é especial porque é meio Debussy,
sabe? Debussy. É, Aham. Tem uma coisa meio impressionista. é impressionante, Legal. mas enfim, ela é muito legal, é muito legal. E os acordes que ela achou é fantástica, mas enfim. A Regina teve muita coragem. Ela falou assim: quero gravar voz e violão juntos, né? Não separados. Gravar primeiro o violão e depois gravar a voz com calma. E daí a gente fomos no estúdio, né? Do Fonta, que é um estúdio Space muito bacana. Blues. Space Blues. Space Blues, é. Yes, lá na E daí Flórida. fomos lá e o Fonta arranjou, ele fez um Microfonou ótimo trabalho, microfonou muito bem, que conseguiu captar muito bem a voz da Regina e o violão, né? Que é muito difícil, né? Você conseguir gravar hoje em dia, né? Tudo de uma vez, assim, né? E a Regina foi lá, e daí um take aqui, 2, 3 takes, pumba, já. Então, depois eu só trabalhei em cima disso que já estava pronto, com a voz já pronta, o violão pronto, e daí foi isso. Fui Foi um Aí colocando- você, processo aí você diferente. ouvia a música e fala assim: aqui eu vou botar um cello, aqui eu vou botar um a gente já violão, um sabia mais ou bandolim, uma menos o que guitarra, era. como é que é? A gente já sabia porque já estava fazendo, já antes de gravar, né? Algumas coisas já tinha escrito, né? E outras coisas a gente já sabia o caminho por onde ia, né? Mas foi sempre assim. A ideia sempre foi o violoncelo primeiro, né? Sim. E daí outras coisas a gente colocava um violão também, além do dela e o violoncelo. Mas o violoncelo está sempre ali, né? E apareceu a guitarra na balada para uma voz lá, que é a guitarra. Apareceu, é que ela falou: vamos colocar a guitarra. Eu falei: você tem certeza? Ela falou: vamos colocar a guitarra. Duvido que ele falou, você tem certeza. Mas tudo bem, hein, Regina? Hein? Ele falou: Ô, aqui eu vou botar uma Manga! guitarra, pô, por favor. Não sou assim, não. Não foi O assim, não? Manga, bicho, tudo que ele toca muito. É Ele muito, é verdade. transborda a música, né? Então é um negócio que fica lindo, Não, é mas que assim, impressionante. esse disco não tinha muito lugar para guitarra, mas essa música cabia. Cabia Essa bem, uma balada balada tinha, muito ó. Era uma legal. balada, então. Tem Mas o uma cara, resto, a gente... uma cara meio blues, assim, a música. Claro. Aí Essa é encaixa uma perfeito. parceria com a Déia Trancoso, a balada para uma voz. Nós já vamos falar, a balada vai deixar para o fim do programa aqui, que vai fechar. Tá bom, Então vamos ouvir o Gérbera Árvore e Lírica, na sequência. Roda. maravilha. Roda. Sonhei que eu tinha asas e voava ao lado de uma gerbera gigante, uma flor quase árvore, nós duas navegando à noite, pétalas, asas, olhos, braços leves. Não havia fogo queimando a mata, não tinha faca cortando caules, somente o vento e o pássaro em mim. A luz das estrelas e os vagalumes, o som de um clarim, o lume do miolo da planta e meus olhos de vigília. Sonhei que eu tinha flor como companhia, e quando acordei havia rastros de ave no céu que amanhecia. Senti a presença da árvore que eu não conhecia. Cantei versos que eu não sabia, e agora vejo vagalumes entre a luz do dia. E agora vejo vagalumes
separa. Faço alguns bordados, linhas tecendo a espera. Enfeito a mesa com meus desenhos de flora. Canto verso que demora, como quem silencia. Quando rio, quando choro, risco novos quadros, tintas de primaveras, invento asas com minha voz de senhora. Entre a pausa de um momento no vão do sentimento, entre os passos de uma valsa no ar, o amor me tira pra dançar. Quando rio, quando choro, risco novos quadros, tintas de primaveras, invento asas com minha voz de senhora. Entre a pausa de um momento no vão do sentimento, entre os passos de uma valsa no ar, o amor me tira pra dançar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Regina Machado e Mário Manga para falar do disco Enquanto o Tempo Para. Os dois produziram aí, o Manga colocou todos os instrumentos, a Regina Machado compôs, cantou, tocou, e parcerias com a Consuelo de Paula e com a Dea Troncoso, né? Trancoso. Não é Troncoso, não é Troncoso, é Trancoso. Perfeitamente. Agora, o disco, faz tempo que você não gravava, eu estou enganado. Você já tinha gravado qual foi o último trabalho seu, Regina, que saiu, que você lançou? De um modo geral, assim, né, ao longo da minha vida profissional, eu tenho gravado, em média, a cada 5 anos, né? Que esse aqui é o quinto, né? Se eu estou enganado? Esse é o quinto. O último disco antes desse foi Multiplicar-se Única, Canções de Tom Zé, que é o disco que eu fiz com o Dante Ozzetti, dedicado à obra do Tom Zé, né? Com quem eu comecei a minha vida profissional na década de 80. E eu considero que o período de 5 anos entre um disco e outro está mantido se a gente descontar os 2 anos da pandemia, que mesmo assim foram anos de produção, de muita criação, né? Claro. Mas, basicamente, foi isso. O Multiplicar-se saiu em 2015 e agora, então... Agora, Regina, você sente o mercado, como é que você vê hoje as pessoas, tem muitos das nova geração, né, que ficam preocupados em lançar
discos e tal. Mesmo na pandemia eu tive várias consultas assim, devo lançar agora, depois e tal. E hoje mudou muito a forma de lançar música, né? Hoje é tudo pelos streamings e tal. Aí o pessoal lança singles, depois lança outro single, de repente lança um disco. Nem sempre se Uhum. segue essa regra. E tem uma demanda do mercado. Como é que você enxerga esse mercado? Você que acompanha, porque você acompanha vários artistas também, né? Sim. Em lançamento. Como é que você vê essa história, essa demanda no mercado? O jeito de lançar música hoje, não só de ouvir, né? Também de lançar. A gestão do artista hoje é complicada, porque ele tem que pensar na internet, né? Primeiramente. Antes era bem diferente. Então, como é que você vê esse momento? Bom, olha, eu acho que há algumas coisas nesse sentido, né? Primeiro, a internet, ela possibilitou que muitas pessoas aparecessem, mostrassem seus trabalhos. E, por um lado, isso é muito bom, mas, por outro, também é muito cruel, porque vira fumaça muito rápido. Então, as pessoas entram naquela dinâmica de que tem que produzir conteúdo, porque senão você desaparece, Exato. né? Os algoritmos lá te eliminam, você tem que ficar produzindo conteúdo o tempo todo. Eu acho que isso gera, principalmente para o pessoal jovem que está chegando, né, é uma angústia, porque eles têm que ficar criando o tempo todo e produzindo, e pondo na rede, pondo na rede. E isso talvez sedimente aí um determinado nicho do mercado, né? Aonde as grandes gravadoras, grandes produtoras, que eu acredito continuam existindo, aliás, mais do que nunca, porque parece que não, mas elas estão aí, né? Estão dominando Produzindo, as hã? plataformas, elas estão dominando Dominando as as plataformas de streaming. plataformas, exatamente. Então, elas estão ganhando muito mais do que elas ganhavam, porque agora, não só com os produtos ligados aos artistas do mainstream, mas, de um modo geral, com tudo, né? Dominando as plataformas totalmente. Acho que é uma consequência do sistema, né? Do sistema econômico, que pode ser interessante por um lado, extremamente nocivo por outro. Do ponto de vista pessoal, né, a essa altura do campeonato, eu procuro não tenho essa demanda. Eu estou fazendo meu trabalho aqui e estou fazendo agora, levei esse tempo para fazer, e é assim não preciso de mais essa angústia, paranoia, loucura de que tem que produzir conteúdo para pôr na rede. Não preciso, e acho que aí assim vem de novo uma relação com o tempo, né? Uhum. Da gente Sempre volta. entender essa dimensão mais dilatada do tempo, não ficar nessa loucura. Se a pessoa tem esse desejo, assim, faz aquilo e fica feliz de fazer dessa maneira, que tem que produzir milhares de coisas e tal, o tempo todo ali e tal, e a pessoa fica feliz, ok. Para mim, seria um tormento, eu seria uma pessoa totalmente alucinada, enlouquecida e infeliz se eu tivesse que viver assim. E eu estou fora, sinceramente, né? Não tenho Mas esse você, compromisso também, mas né? você também tem o lado da professora, da escola, que também segura uma onda para você, né, Regina? Tem esse lado também. Que você não tem que Sim, ficar, sem dúvida né, nenhuma. preocupada com isso, né? É Eu outra. acho que é diferente se a pessoa, por exemplo, ela vive exclusivamente disso, que ficou muito mais cruel também, porque a partir do momento que o disco não deixou de existir enquanto peça física, muitos artistas, e a gente mesmo nessa turnê que a gente fez, a gente vendia disco nos shows, porque é ali que a gente vendia disco, É, não verdade. vende em loja, aliás, nem tem mais loja. E agora não tem mais disco. O que você ganha de streaming do que vende? 0,09 centavos. É isso, É uma loucura, né? uma Uma merreca piada. mesmo. Descobriram, Fala, né? Porque
eles descobriram porque que existe aquele bolsinho na calça jeans, sabe? Aquele bolsinho que tem na calça jeans. Explica. Para Eu pegar a uso grana para do. guardar palheta, mas para colocar o dinheiro do streaming também. É isso, para isso que existe o Boa bolsinho. essa. Mas eu uso Agora, para. mas, Mangabeira, Agora, sabe fora, só um negócio? fora de brincadeira, a carreira sua, e vamos falar primeiro do Premê, que eu acompanhei desde o começo, né? Tem o quê? Vocês, do Premeditando o Break, aquele grupo antigo que você foi um dos Não, não fundadores. conheço. É Não lá nos conheço. anos 70, coisa antiga. Não Mas lembro, vocês, não vou lembrar. você não Eu lembra? vou dar um Google depois para ver. Dá um Google. Tô. Bom, enfim, você começou ali, primeiro independente, depois vocês conseguiram uma gravadora, então vocês passaram por uma série de processos, né? Ainda no vinil, depois o CD, e agora finalmente que lançaram uma caixa, né, que é histórica, né, através do Sesc, a caixa do Premier, que é bem legal para quem conhecer o trabalho inteiro de você. Então, eu queria ouvir você, porque você também vive como colaborador de muitos músicos, né? Fazendo arranjo para muita gente, essa angústia que a Regina falou do artista contemporâneo aqui, que eles ficam ansiosos também, mas precisam fazer alguma coisa, precisam lançar o single e tal. Como é que você vê isso também, com a sua experiência? Gostou de Bom, experiência, porra? experiência, muitos anos. Enfim, são décadas, né? Mas, enfim, às vezes a pessoa me pergunta quanto tempo você trabalha com música? Sim, desde você sempre trabalhou com isso? Falei, Sim. sempre. E quanto tempo faz? Daí, quando eu vou calcular, dá uma tristeza. Eu começo a calcular, falo, nossa, é melhor não falar quanto tempo faz. Mas tudo bem, estamos aí, né? E, Colibri, a coisa mudou muito, né? Agora, eu fico pensando, às vezes, na história do Premier, né? Que você falou uma coisa aí agora que eu fico sempre pensando, né? Só assim, começaram independente, depois entraram numa gravadora, lançaram isso. Então, é, é muito doido, né? Porque como as coisas mudaram, né? Como existia uma dependência muito grande, né? De gravadoras e depois os independentes conseguiram lançar sem, né? Sem estar preso a uma gravadora ou sem estar dentro de uma gravadora, não preso, mas dentro de uma gravadora. Numa época que era difícil, né? Fazer. Numa época era difícil. Daí Opa, a gente foi sim. fazendo. E daí depois a gente entrou numa gravadora e daí eu vejo que quando a gente entrou na gravadora, apesar da gravadora ter sido muito legal com a gente, deu toda a liberdade, mas não era a nossa verdade, sabe? Não era, Muito não louco era, não isso. era nossa, entendeu? A gente fez um disco na gravadora com participação do Caetano Veloso, com produção do Lulu Santos e um monte de gente tocando, sabe? Sabe? Foi demais, né? E os caras investiram e não fez o sucesso, né? Não fez o barulho que fez os outros dois primeiros, que eram totalmente independentes. Né? Verdade. Então, é uma coisa doida isso, né? Da verdade de cada um. Então, isso daí se reflete também agora, né? Dentro dessa era dessa era digital, de internet, né? Em que as gravadoras também, como vocês falaram, né? Tão dominam também, né? Assim, impõe muito dinheiro dentro disso, né? E faturam muito dinheiro, né? E, enfim, é tudo muito engraçado, porque mesmo quando a gente era independente, você não conseguia fazer um disco na sua casa. Você tinha que pagar um estúdio, ou ter um Claro. estúdio com um amigo. Né? E hoje você faz um disco na sua casa com uma qualidade bacana, né? Com uma qualidade até melhor do que a gente fazia naquela época em estúdio, né? Enfim, mas existe essa outra coisa agora, né? Essa loucura, né? Da internet, que você tem que toda hora estar postando coisa e tá. É muito doido isso, né? Eu assim, como a Regina tem a coisa o trabalho de professor, né? De trabalho com a escola aqui, com a universidade, né? Isso isso dá uma ajuda, né? Ajuda sei lá, na vida, né? Na vida não profissional, mas financeira, enfim. Né? Claro. E eu tenho uns projetos meus, lógico, mas também eu trabalho mais como músico, né? Acompanhando outras pessoas, produzindo, né? Fora do meu trabalho e, 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 e como colocar esse outro trabalho, né? Como fazer esse trabalho acontecer, né? Não só do Premier, mas de outras coisas, coisa minha mesmo. É por aí, né? Na internet. Só que dá uma preguiça,
Dá uma preguiça absurda, né? Dá uma preguiça absurda. Então, eu entrei até num curso aí agora, né? Para conseguir mexer bastante nos streamings, enfim, Nas toda a redes internet, nas redes Nas redes sociais, sociais, trabalhar. né? Nas plataformas e fazer crowdfunding, essas coisas todas. Mas eu não assisti, acho que 2 aulas até agora. Eu não. É difícil. E eu estou pagando para essas aulas. Alguma hora eu vou conseguir assistir, mas agora não está dando. Está muito. Ainda bem, está tendo trabalho, né? Então eu tenho que me focar nesse trabalho agora que está tendo. Depois eu assisto. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser difícil, né? Não sei, vai ser, acho que difícil, né? Entrar nesse negócio, nessa loucura de você ter que ficar assim postando coisas até que não tem nada a ver com o seu trabalho às vezes, né? Ou Para coisas que assim, gerar visualização para o cara chamar atenção sobre o trabalho. É criar um meio louco, conteúdo que muito não tem louco a isso. ver, entendeu? Assim, você vai perder um tempo fazendo um negócio que não tem nada a ver com você, né? Mas enfim, eu acho que a gente também alguma hora vai conseguir ter o equilíbrio disso. Eu acho que agora tá muita loucura, né, em relação a isso. Mas eu acho que alguma hora vai ter um equilíbrio e que você vai Não, conseguir. Mário, eu entrevisto o pessoal de várias gerações, e aí eu sinto a ansiedade dos caras que estão lançando o primeiro trabalho, né? A ansiedade, e os de gerações mais antigas, digamos assim, que não lidam com isso, mas não estão preocupados com isso, mas ao mesmo tempo acham que tem que se atualizar, porque senão Se não atualizar. consegue até divulgar o show, né? Porque aí é uma questão Você não consegue de- nem, colocar a coisa direito no streaming, Pois né? é. Você tem que fazer, pelo menos o seu público ouvir, Pois né? é. Pelo menos o seu público. Você não vai Não, mas querer. na época do Premier era assim, vocês lançavam o disco, a gente pegava, falava, olha, aqui tem um disco do Premier, vamos lá e tal. A gente fazia boca a boca, entre amigos, É, né? É assim a que gente, a funcionava. gente ia na porta das escolas tocar, né? Isso. A gente ia com o choque, a gente falava de choque. A gente ia com os instrumentos acústicos na porta das escolas e convidava para assistir o show, né? E aí foi formando o Muito legal. público, né? Era o nosso público foi formando. Era Era o boca a música, boca, e a gente É, chamava Filipeta. Não, é Filipeta, e coisa antiga. lambe-lambe. 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 Nem sabe o que é isso, Filipeta e lambe-lambe. Então, mas era a forma de divulgar. Hoje, a É, forma tem que ser o raio das redes sociais as para falar plataformas, para falar que a Regina Machado está lançando um super disco que chama-se Enquanto o Tempo sim. Para, entendeu? Tem que ter Não, a também. gente tem que atuar Tem que nessa, atuar. lógico, e aí a gente precisa de ajuda também, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem trabalhado comigo nesse sentido, que é a Naira Marcato, que Uhum. cuida das redes. Eu posto também, eu gosto de atuar. O que eu não gosto é da neurose, de ter que. Ai, Mas isso tem é que é. que fazer, porque senão. Não, isso eu realmente não gosto. Aqui tem uma demanda assim que fala assim: se você não fizer, não vai ter visualização, ninguém vai ouvir o seu disco e tal. não, então, isso aí já é Ai, loucura caramba, demais. não é? É. Imagino também que o manga, quando está produzindo e arranjando para vários artistas também, ele percebe essa ansiedade dessa nova geração que, né? O pessoal fica numa loucura, né? Sim. Que conselho dá? A gente tem que E se adaptar. então, a gente não tem esse conselho para dar, Não tem, né? não tem Né? isso. A não ter calma, talvez calma, seja um Calma, ótimo calma. Acho que conselho, é um bom conselho, né? calma. E se Né? preocupar também com a Focar no qualidade da som, música, focar no né? som, focar no No seu som. trabalho. Porque senão você fica só atendendo essas demandas É. e não consegue fazer o que você faz de fato, né? E Pois é. daí foca no seu trabalho. Depois você vai colocando os vídeos, você cozinhando, mostrando o ovo que você fez, né? Omelete, né? Como cozinhar um ovo, essas Como coisas cozinhar todas, uma né? coisa. Como acompanhar a série National Kid também, é uma coisa que Isso, bastante. entender de onde vem os incas venusianos, E que essas até coisas hoje só essenciais. o manga. Você vê que o Cristiano Ah, Ronaldo, ele é. deve ter assistido National Kid, porque quando Você ele sempre acha? comemora, ele faz assim, Ah, né? Os incas voavam assim, né? Eles faziam assim, eles voavam assim, né? Eles faziam assim e voavam, né? E tinha esse negócio do Auíca, né?
Pois é. Deve ter sido o Mas, pai ô dele. Manga, Ah, os professores de comunicação e a gente que estudava também, né? Aquela coisa toda semiótica, enfim, as coisas todas. Tinha um amigo meu que falava sobre os super-heróis, né? Que era curioso. E aí ele falava assim: olha, presta atenção. O Batman é o milionário Bruce Wayne. O Super-Homem é o jornalista Clark Kent, que tira o óculos e virou, né, o Super-Homem. É. Mas o professor, o National Kid, é um professor. Olha a diferença das culturas. é, É, Né? Ele era um professor professor. e se escondia na. Muito louco isso. muito louco. Então, É. você vê que a diferença de culturas, né? O cara era um Marçal Watt. professor, ele era um Marçal Watt. professor. Então, É, né? A identidade secreta Muito dele bom. era um professor. E o demais, outro era um muito milionário e o outro era um jornalista, então, para ficar As diferenças do das, pensamento mesmo, das culturas, né? das muito Bom, culturas. Né? vamos ouvir mais duas. No Rodopio do Vento, ai que lindo o nome. E Sunyata, né? Sunyata, tá certo? Falei certo? Suniá, Então vamos ouvir essas duas. Fale um pouquinho, Regina, vamos dessas duas lá. canções. Suniata é a outra parceria com a Déia Trancoso, compositora mineira lá do Vale do Jequitinhonha. E é uma canção linda que fala sobre o auspicioso, né? Aquilo que realmente ilumina, aquilo que nos mostra um novo caminho. Então, é uma canção que eu adoro, assim, também, é das que eu mais gosto no disco. E no Rodopio do Vento é uma canção de amor, eu acho que eu posso dizer assim. Uma canção de amor e que fala também da relação com a natureza, desse ser humano mais integrado. Né? Então vamos ouvir Então, as é isso. duas. Você quer falar um pouquinho das letras, das parceiras, um pouquinho, se quiser, você fica à vontade também. Do Rodopio do Vento também, se quiser falar. Olha, deixa eu pegar aqui, porque senão eu tenho que ficar cantando, né? É, eu acho que eu posso destacar uns trechos assim da letra. No caso do Suniata, além de dizer que a estrela é que agora vai iluminar o nosso mundo, eu poderia também dizer esse pedacinho aqui que fala para ver a vida se fazer e a consciência intuir, para ver a sorte então rodar e a luz do sol se refletir em mim, em ti, em todos nós. Eu acho que é uma imagem linda, né? Legal. Então vamos Ah, ouvir as. Fala, só Mário. o Sunyata, eu falei para ele, Regina, o que é o Sunyata, né? Ela falou, mas você não é budista, né? Porque eu frequento, né, o Uhum. budismo, e daí ela falou, mas vem do budismo. Eu fui ver, e é verdade, né? Tem até tem um mantra até, que tem a ver com a iluminação, né? Que é o Sunyata, né? Que eles falam, tem um mantra lá. Então tem a ver com isso. E é um momento, Sim. né? Né? E essa música é muito. E essa letra da Déia Trancoso, que é uma grande pensadora, assim, está agora, aliás, fazendo doutorado, está lá num momento em Portugal, mas ela faz doutorado na Faculdade de Educação, na Unicamp, e é uma pensadora, escreve de uma maneira belíssima. Legal. Então vamos ouvir no Rodopio. Quer falar um pouquinho do Rodopio do Tempo, do Vento também? Alguma coisa da letra que você quer No destacar? Rodopio do Vento, é outra parceria com a Consuelo de Paula, que escreve muito também. Olha, são parceiras que têm uma canetada impressionante, assim, elas realmente fazem textos muito intensos. Olha, no Rodopio, eu gosto muito desse pedacinho aqui. Peraí, deixa eu... Bom, primeiro tem a parte do passarinho, né, que a gente adora, que fala no Rodopio do Vento, piu, 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 no dentro, inaugurando tempos.
parágrafos. Um pavio aceso na noite, um navio singrando mares, atravessa meu canto, um apito de trem de ferro, um berro, um pedido. É preciso inventar outra flor, outra rima, outro amor. Legal. Vamos ouvir então, na sequência, no Rodopio do Vento e Suniata. Roda! O que quer dizer esse canto? Quer falar esperanto? Quer ouvir sumir, desaparecer no horizonte, onde mora esse encontro, qual a fonte? Olho d'água ou lágrima distante, não me mate ainda, é preciso inventar outra flor, outra rima, outro amor. Decifrar esse som que chega com eco, que vem lá da montanha distante, canta aqui, repetindo o pio de um bem-te-vi, no rodopio do vento, pio, 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 pio no dentro, inaugurando tempos, um pavio aceso na noite, um navio singrando mares, atravessa meu canto, um apito de trem de ferro, um berro, um pedido. É preciso inventar outra flor, outra rima, outro amor. É preciso inventar outra flor, outra rima, outro amor. De noite, a noite estrelada fita o mundo com seus milhares de olhos. Madrugada, o destino mira o mundo com seus milhares de olhos. Quando amanhece, a canção cura o mundo com seus milhares de olhos. Ao meio-dia, então, um mundo abre os seus milhares de olhos pra ver a vida se fazer e a consciência intuir, pra ver a sorte então rodar e a luz do sol se refletir em mim, em ti, em todos vós, pra desatar todos
todos os nós, do medo aquele velho algoz que vem roubar o nosso instante. E depois, liberdade afinal. E depois, esse olhar assim total. E depois, sem maldade, o amor com seus milhares de olhos. Cura o mundo com seus milhares de olhos. Ao meio-dia, então, um mundo abre os seus milhares de olhos para ver a vida se fazer e a consciência intuir, pra ver a sorte então rodar e a luz do sol se refletir em mim, em ti, em todos vós, pra desatar todos os nós, do medo aquele velho algoz que vem roubar o nosso instante. E depois, liberdade afinal. E depois, esse olhar assim total. E depois, sem maldade, o amor com seus milhares de olhos. E depois, liberdade afinal. E depois, esse olhar assim total. E depois, sem maldade, o amor com seus milhares de olhos. Estamos de volta com Regina Machado e Mário Manga. Estamos falando do EP Enquanto o Tempo Para, lançado agora esse ano aqui. E Regina, já tem um show, tá tudo marcado, já teve show, vai ter show planejado para esse ano, para o ano que vem. Conta tudo, assim, que agora nós estamos na reta final, você falar tudo. Já estamos ensaiando, o show estreia no dia 13 de novembro, no Teatro Maria do Dé. Nós vamos fazer lá 3 domingos, então 13, 20 e 27. Sendo que no dia 20 a gente tem a participação especial da Luísa Toller, que é uma jovem compositora, cantora, instrumentista, e no dia 27 participação da Consuelo de Paula. Certo. E você vai estar lá com o Mário Manga? Como é que vai ser? Você eu com e Mário violão? Mário Manga e eu, nós 4. Muito bem, beleza. E fala um pouquinho desse teatro aqui, que eu estou anunciando aqui também para o pessoal, a partir do dia 20, né? Que vai ter também o show, né? No dia 20 e no dia 27, todos os domingos, né? Do mês de novembro. Fala um pouquinho desse teatro aí. Onde é esse teatro? Teatro Novo? Maria do Dé é um espaço novo, lá no Colégio Gracinha, no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. É um teatro da escola que agora está tendo uma curadoria do Luiz Aranha, que é um compositor, educador, cantor, enfim, aqui de São Paulo. E esse espaço ele já faz acho que 1 mês ou 2, ele começou a ser aberto para o público. Então tem teatro infantil e música. Que legal. E nós vamos fazer lá o nosso... É na Rua Virgílio Várzea, 98. Itaim Exatamente. Bibi. Perfeitamente. Exato. Agora, no finalzinho, eu queria que vocês divulgassem os trabalhos próprios aí, Mário Manga e Regina também. Regina continua na Unicamp, o ano que vem já continua o seu trabalho como professora, falar um pouquinho do Canto Brasil também. Vamos vender os peixes aí, todos
nesse momento aqui na reta final do programa. Regina, começando com É. você. Bom, eu estou lá na Unicamp, sim, continuo. É um trabalho que eu tenho maior prazer, alegria e compromisso em fazer, porque eu acho importantíssimo que a gente cuide da universidade pública e que esse lugar seja respeitado e que produza e que interaja com a sociedade, né? E que a gente entenda a dimensão da importância da universidade, do ensino público e gratuito de qualidade. Então, eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho e de ter colaborado, estar colaborando na formação de tantas pessoas que passam pela nossa graduação todo ano e pela pós-graduação também, porque eu também atuo na pós-graduação, com as pesquisas ligadas à voz, ao canto popular, e tenho pessoas incríveis também sob minha orientação lá, como é o caso da Fabiana Cosa, da Ilessi, da Luciana Viana, da Maria Elisa Pompeu, da Débora Ferraz, enfim, pessoas que estão atuando e estão fazendo pesquisa, e estão fazendo investigação artística. Então, esse lugar, né, de inter-relação entre a criação artística e os processos de ensino. A arte como lugar de criação, mas como lugar de educação também, lugar de formação. Eu entendo cada vez mais que a arte esse papel da arte é fundamental. E ele precisa ser cultivado. Beleza. E aqui no Canto do Brasil, que é a escola que eu tenho em São Paulo, tem uma equipe de pessoas trabalhando que são altamente competentes e que tem a música brasileira como norte também no processo de ensino do canto popular. Da oficina de choro, a gente tem uma oficina de choro aqui, que quem coordena é o Ítalo Peron, grande violonista. Grande. E temos curso de piano, de violão, né, com gente muito bacana, Jonathan brasileiro, Norberto Vinhas, grande violonista, e os guitarrista também, e os professores de canto, a Luísa Toller, o Cristiano Cunha, a Mari Furquim, a Bruna, E a Bruna Prado. o endereço eletrônico, o endereço físico aí qualquer. www.cantodobrasil.com.br. Beleza. Estamos aqui na Vila Ipojuca, na Zona Oeste. Estamos Perfeitamente. aí. Os discos. Quer dizer, estamos aí com ele. Em quanto tempo para o disco estar nas plataformas digitais? Todas, né, Regina? Já está Todas distribuído? as plataformas, a distribuição é da Trattori. Beleza. E a gente espera levar esse som por aí em vários lugares. Legal. A partir os outros discos lá, desde o Multiplicar-se Única, lá, Canções do Tom Zé, Sobre a Paixão, isso também está todo esse material Estão seu? Todos no meu perfil, nas plataformas, sim. Perfeitamente. Agora, Mário Manga, tem uma tese do Premê lá na Unicamp, lá, uma tese ou uma dissertação de mestrado? Olha, eu acho que tem, viu? É mesmo? Acho que sim. Tem, eu vou até fazer essa enquete lá, mas eu mesmo acho que já vi esse. O Premê é Mário impressionante. Porque o Mário Manga fala, o Premê e tal, cara. Você tem até tese, tá vendo, Mário Manga? Eu sei, mas a tese que devia ter maior é o comportamento do Vande, por exemplo, na vida. Isso era uma boa tese, uma da psicologia, né? Enfim. Na verdade, onde está o Vande atualmente? No deve interior? estar na casa dele ou deve estar na praia. O Vande agora, hoje fica na casa dele ou na casa da praia. O Vande tá nessa agora. Não, mas o Premê agora, ele, assim, realmente falando, dificilmente a gente vai voltar a tocar, não sei quando, precisa ter alguma coisa interessante. Isso eu acho que é legal também, assim, tocar por tocar, no nosso caso, né? Então, acho que tem que ter alguma coisa nova, interessante. A última coisa interessante que teve foi o lançamento da caixinha, que era uma coisa muito bacana, legal. né? Maravilhoso, Que era toda a nossa obra lá numa caixinha que saiu pelo Selo Sesc. E é isso. E aí eu tô tocando, eu toco com a Ana Deride também, né? Toco com um monte de gente, toco com a Nausete, Luiz Tati, toco com Elinhos Skind, toco com a Rigo, toco com Ivan. Aí voltei a tocar com o Ivan, né? Com o Ivan Legal. Lins, né?
e falei todo mundo, Carlos Careca, beleza, pode ser, às vezes eu posso ter esquecido alguém, né? Mas, Uhum. enfim, né? Mas não estou tocando aí, né? Ele toca comigo. Não, Ele esqueceu. isso a gente sabe agora, não vou falar Pelo porque amor de pode. Deus, o Né? cara esqueceu. Pô. Exatamente. Mas, estou tocando, né? E compondo, né? Espero fazer alguma coisa aí lá para Disco frente, solo alguma vai coisa sair? minha. Mais um Não, disco ainda não solo? tem nada, mas tem umas coisas, umas ideias aí mais para frente ainda, né? Vamos ver, né? E a loja de ovo cozido que eu tenho, né? Que é, uma, que é um franchise que eu Palhaço. estou lançando, né? De ovos cozidos, uma loja de ovos cozidos Vai dar muito pé, isso vai dar pé. vai. A Você gente... dá aula, Mário, de guitarra, de violão? Você dá aula, não? Não, Continua. não dou. Eu só dei a aula no Unicamp, né? Fiz algumas lives aí durante a pandemia, mas eu não dou aula, não, né? Assim, de ter uma coisa, né? É, Mas constante, não para de regular. tocar, não para de tocar, de colaborar, Se de eu fazer parar de tocar, se eu arranjos. parar de tocar, eu morro. Se eu parar de tocar, eu morro. Né? Se eu parar de tocar, eu enlouqueci ou morri, né? Porque não, isso não dá, impossível. Né? Em Assim, atividade e tal. nada é Beleza. impossível, mas não tem essa por enquanto, né? Não é a loja de ovos que vai me tirar disso, né? Desse mundo da música, Ovos não é? cozidos, Mesmo que dê maravilhosos. certo pra caramba, esse franchise não vai tirar você do Não, mundo da Por música. Isso enquanto, não só vai. temos 2 tipos de ovos cozidos, com sal e sem sal. Ou Fora sem isso, sal é estamos difícil, pensando né? em outras variações. E vamos desenvolvendo, né, Mário? É importante. Eu sou sempre com o Mário, eu gosto de. Eu vejo, acompanho muita gente que está lançando também trabalhos de arranjos do Mário, né? Que a gente sempre recebe sim, aqui. Muita gente. Ele está trabalhando bastante mesmo, né, Mário? Bastante coisa. Esse trabalha ano, bastante. Estamos aí. isso é É importante. bom, ainda bem. Estamos E quando Ele alguém tem está que fazendo uma assumir. tese sobre o Premier, você gosta que as pessoas estudem sobre o trabalho seu especificamente, música ligeira também, que eu adorava, né? Enfim, você gosta, você sente como assim quando o pessoal está estudando o seu trabalho? Eu acho bacana, às vezes alguém entra em contato, eu sempre acho interessante, né? Até para para você é, eliminar alguma coisa assim, muito ah, algum, alguma coisa que até, sabe, uma coisa que fica uma imagem que a pessoa constrói, né? Do artista, o cara, não, e colocar Glamurosa, aquilo ali coisa no chão. glamurosa, né? A glamurosa aí colocar no chão, né? Falar, ó, assim, isso esse tipo de inspiração saiu disso. Às vezes o pessoal pensa que é uma coisa muito elaborada, né? E saiu de uma brincadeira, né? De uma coisa é legal, né? Você colocar as coisas assim e mostrar como é que foi feito, enfim, que que A dimensão humana, é né? a dimensão É. humana. Não, Exatamente. e as pessoas têm curiosidade sobre o trabalho de vocês, né? É legal Não vocês tem, poderem é atender, legal. Às né? vezes algumas coisas, né? Como você teve essa ideia? E às vezes, sabe, é uma coisa tão bobinha, e às vezes uma coisa legais também, né? Que vieram de ideias legais também, né? De como o processo de fazer, de arranjar, de construir, né? Mas eu acho sempre bacana, sempre mostrar, falar das brigas, né? Que envolviam, né? Ele Todo o gosta de falar processo de das. construção. Ficar lavando roupa suja na terra. Mas Adoro. Regina, você estuda tanto música aí, você já me falou até as matérias. A última vez que você falou foi, você deu uma aula também, né? Como aqui hoje, falando sobre as matérias que são estudadas na Unicamp. E as pessoas têm a curiosidade de glamorizar a construção, o processo de criação da música, né? E às vezes não é nada disso, às vezes é um trabalho bastante árduo, né? De ir lá, de preparar a letra que a Consuelo fez, você vai elaborar a melodia. Não é uma coisa assim, porque sempre parece que o cara dormiu, acordou, e aí saiu a música que eu fiz, assim, numa tacada. Quando conta muito essa história, eu sempre duvido. Entendeu? Eu sei que não é bem assim, né? Não, aí eu acordei e estava pronto a letra, a música, o arranjo, então eu falei, né? Aí tem gente que Quem gosta dera, de né? tem gente que gosta de glamorizar esse momento do processo criativo, né? Mas a verdade é que vocês, músicos, trabalham arduamente, né? Na elaboração, na construção da música
e no arranjo, que vem direitinho o tom que vai ser certo, o andamento, é toda uma elaboração, um trabalho pesado, né? Que as pessoas acham que... São processos que vão maturando, muitos anos, né, que vão sendo amadurecidos. Então, às vezes, pode até acontecer de uma coisa sair rapidamente, mas não é que é mágica, é que aquilo você já vem anos e anos trabalhando com aquilo, amadurecendo, amalgamando, né? Então, não tem mágica. Quer dizer, tem mágica, porque a mágica é essa. Essa é a mágica. A mágica é aquilo que é aquela massa que você manipula durante é o caldeirão que você mexe, né? Quando você faz lá o alakazam, mas você já estava lá mexendo o caldeirão há muito tempo. Essa é a magia, né? Beleza. É a Então, magia e o prazer também. E o prazer, e o som que vocês deixam para a gente ouvir aqui, né? Que é o prazer da gente curtir o trabalho de vocês, que é lindo. Esse disco é muito gostoso de ouvir. Parabéns aos dois. E para encerrar agora, a balada para uma voz, certo? Vamos falar dessa música para encerrar. Diga lá, Regina. A música linda, letra da Déia Trancoso, que ela escreveu para uma voz específica de um cantor lá das Minas Gerais, que agora eu não me lembro o nome, mas que a gente pode também transportar para as vozes que nos transformaram, né? Eu tenho vozes, cantores que foram determinantes para mim e que fizeram isso aqui que ela diz nos versos iniciais, né? Tua voz, raio laser, sabe tudo de mim. Pedra dura que rompe o meu modo de ser. Essa voz que me alcança cria outra mulher que descansa a lança para sonhar de manhã. Eu acho tão bonito isso também. E é isso que o artista é capaz de produzir, né? Quando a gente se identifica com um trabalho, aquilo chega e nos transforma. E a gente, enquanto artista, quando a gente cria, também esse é o nosso desejo, né? De poder transformar alguma coisa na pessoa que está ouvindo, transformar um estado de ânimo, transformar um jeito de pensar, enfim, né? É o que a gente E quais são gostaria. as vozes? Você não citou as vozes que são pilares na sua formação, Regina. E eu queria ouvir do Mário também. Os cantores, né? As figuras da canção. Bom, olha, eu na música brasileira eu poderia dizer vários, mas eu acho que tem uma grande figura que a voz me toca muitíssimo e a maneira como ela tem lidado com esse cantar com o passar dos anos, que é Maria Bethânia. Eu tenho um respeito imenso, uma admiração profunda e acho realmente exemplar. Assim, acho muito bonito, muito tocante. Legal. E o Manga? Uma voz. Uma voz. A voz eu ouço voz. Eu ouço voz. Na hora que ele está fazendo o negócio do ovo, ele fica ouvindo uma voz. Não, eu assim, como eu sou mais assim, porque falar de guitarrista, de guitarrista, de violonista, eu queria saber da voz também. Eu vou falar do Paul, sem dúvida. Eu vou falar do Paul. A voz que me pega é o Paul. É o Paul McCartney, né? Não tem jeito. Eu adoro esse cara, tanto como músico, que eu acho ele um músico absurdo, né? Assim, um grande músico. E você estava falando dessa coisa de compor, né? Você estava falando de compor. Duas coisas do Paul, né? Ele teve aquele negócio do Yesterday, que ele sonhou, né? Com a música, e daí ele não tinha letra, né? Ele sonhou com a melodia, ele ficou com aquele negócio na cabeça, ele fala isso, né? Mas não é assim com todo. Essa foi uma coisa que aconteceu para ele, né? Pois é. Você vê tantas músicas que ele compôs, essa aconteceu desse jeito, mas as outras, você vê, por exemplo, no documentário do Get Back, que fizeram agora, né? Sim. Aí aparece eles compondo o Get Back, né? Fazendo a música. Então,
a transformação que vai passando, eu tenho uma ideia, eles vão fazendo, vão colocando aqui, mudando aqui a letra, não, pode colocar isso. Então, que é esse trabalho. Para né? vocês, como músicos, esse documentário foi o show, né? Eu também adorei, né? Mas Eu acho porque mostra o processo desde do baixo ainda insípido lá do que o cara está conseguindo. Você vê que esse trabalho que ele faz, assim, é para eles, é para os Beatles, que são, né? Para mim, são os ídolos, né? Mas é para a gente também, que é assim que acontece. Né? Beleza. É assim que acontece, quando você faz em grupo, né? Ou quando você faz junto, também você pega e vai, volta, vai, não, essa frase não, vamos mudar, isso aqui não. E é assim, né? É a combinação. Né? Beleza. Gente, vamos ouvir então o Balada para uma Voz com a Regina Machado, essa última música do EP. Tem a guitarra do Mário Manga, tem uma guitarra e tal. E agora até lembrei, porque ele falou do Yesterday do Paul, que é o ídolo dele, o cantor, né? Não é por acaso que quando ele não tinha letra, ele falou de Scramble Eggs, quer dizer, tem ovos na parada também. Tem os ovos lá. Tem os ovos lá, muito bem. A Regina não acreditou na conexão que eu fiz agora. Só que são outros nem o manga agora. Hein? É outro tipo de ovo, né? É scramble, é mexido. Aquele ovo de inglês, né? Não é tão saudável quanto o ovo cozido, né? Porque tem gordura, aquela coisa. Perfeitamente. E você sabe onde ele fez essa letra? A letra de Yesterday, onde ele fez? Diga. Sabe onde ele fez? Não, quero que você... Em Portugal. Que coisa, né? Pronto. Voltou. Você foi falar em Portugal, deu um mute, assim, posso, não sei por quê. Mas estava lendo na vida dele que ele estava com a música na cabeça, mas ele não conseguia fazer a letra. E ele estava indo para ele estava assim, de férias, né? Um passeio que ele foi fazer em Portugal. E daí acho que desceu no terrinho, deve ter comido pastel do Belém, e daí baixou Maravilhoso. E ele devia botar na letra hora após no finalzinho, né? No finalzinho, né? Yesterday, hora após. Ele faltou. Gente, aqui terminando com o Mário, o Mário Manga é assim, sempre uma festa, né? Quero agradecer vocês, né, Regina e Mário, por mais essa entrevista aqui. Parabéns pelo projeto. E vamos terminar aqui com a Balada para uma Voz. Saúde para vocês, que é o que mais importa. E o ano que vem nós vamos fazer tudo ano que vem. Isso, valeu. Logo mais estaremos aí de novo, aqui de novo, com alguma coisa. Claro, sempre. Tchau, beijo. Tchau. Obrigada, muito obrigada. Raio laser, sabe tudo de mim. Pedra dura que rompe o meu modo de ser. Essa voz que me alcança cria outra mulher que descansa a lança pra sonhar de manhã. Voz de Aldebaran, nasce o dia, vem, labareda de fogo, arde a noite lunar. Tua voz atravessa, vai daqui ao Japão. Precipita as nuvens, chove o céu sobre o chão. Tua voz cessa a guerra, sopra o ar de Plutão e murmura eterna dentro do coração. Essa voz que troveja cria outra mulher que some no horizonte numa tarde qualquer.
voz atravessa, vai daqui ao Japão, precipita as nuvens, chove o céu sobre o chão. Tua voz cessa a guerra, sopra o ar de Plutão e murmura eterna dentro do coração. Essa voz que troveja cria outra mulher que some no horizonte numa tarde qualquer. Essa voz que troveja cria outra mulher que some no horizonte